A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo. Como é bom poder estar mais uma vez com vocês, para juntos nós aprendermos mais e mais da palavra de Deus, não é verdade? E eu vou começar agora uma sequência de 4 estudos. E o tema desse estudo que eu vou estar ministrando é sobre missões, algo que arde dentro do meu coração. E eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse primeiro dia desse estudo, dessa sequência que nós vamos ter. E quero compartilhar primeiramente um louvor missionário. Um louvor que o Senhor me deu, que chama Eis-me Aqui. Você pode falar isso no seu coração agora? Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim com alegria, com muito amor. Quero levar tua mensagem, Senhor. De pensar, o que me importa é testemunhar que o Evangelho me salva e vida eterna nos dá. Eis-me aqui. Se disponha. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Que eu tenha que renunciar minhas próprias vontades, o meu jeito de pensar. O que me importa é testemunhar do Evangelho que salva e vida eterna nos dá. Eis-me aqui. Queridos amados, o Senhor, Ele é maravilhoso. Diante do que Ele tem ministrado na minha vida, eu quero compartilhar com vocês desse estudo de missões. Quero declarar aqui que Deus vai fazer maravilhas nas nossas vidas, amém? E eu estava orando, pedindo a Deus assim, para que Deus viesse me dar esta palavra para eu estar ministrando para vocês. E Deus começou a ministrar desde Gênesis, glória! E Ele começou a falar umas coisas muito assim, pessoais também, para vocês entenderem um pouco mais sobre missões. Deus começou a trazer experiências que Ele me deu e tem me dado, e já começando lá de Gênesis capítulo 1. Mas antes de começar esse estudo, eu quero declarar para vocês que o meu objetivo, os 2 maiores objetivos que eu quero colocar aqui, é que durante esse estudo, o seu coração venha arder como arde a chama missionária no coração de Deus. E que durante esse estudo também, que você venha ter sim uma transformação, para que você venha colocar em ação esse chamado lindo
que Deus te deu. Amém? Então, vamos orar primeiramente? Vamos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, cuidador. Tu és aquele, Pai, que traz a realidade dos céus para as nossas vidas. Tu és aquele, Pai, que pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua humildade e pelo teu grande poderio, o Senhor nos faz participante de uma obra tão maravilhosa, onde até mesmo os anjos desejaram, Pai, fazer, mas o Senhor nos incumbiu, porque, Pai, é privilégio que o Senhor estava dando para nós. E assim, Pai, nós queremos dizer, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu quero trazer que desde Gênesis capítulo 1, aí você pensa, mas o que está falando em Gênesis capítulo 1? Quando nós olhamos aqui em Gênesis capítulo 1, fala o seguinte, olha, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que não tinha, sabe, não tinha forma, a terra estava danificada, né? Mas quando nós olhamos que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, eu quero trazer para a realidade da minha mãe. Minha mãe foi criada, todos, né, que nasceram são criaturas de Deus. E minha mãe era assim também, criada por Deus, mas sem forma e vazia. Até que um dia, ela, diante de uma experiência muito dolorida que ela teve, ela foi convidada para ir numa igreja. E nesta igreja, Deus usou o pastor Silas Sanches para falar para minha mãe que ela teria uma filha que não seria para ela, que seria para a obra missionária. E aquela mulher que chegou naquela igreja, naquela noite, sem forma e vazia, agora recebe o quê? Uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é que nos faz isso, que move dentro de nós. A palavra de Deus, ela é poderosa para criar algo que não existe, para trazer à existência aquilo que não existe. Tanto que quando nós olhamos para Gênesis, fala assim, terra sem forma, e disse Deus, versículo 3, haja luz. Aleluia. Disse Deus, haja luz. E quando eu olho para a vida da minha mãe, o que acontece? Deus fez com que ela desse a luz. E quando ela recebe aquela palavra, ela acredita que ela ia ter uma filha para a obra missionária, uma filha para missões. O que acontece? Vem a luz de Deus para dentro dela também. Começa a ter forma a vida dela. E tanto que a partir daquela noite, ela não mais saiu da presença de Deus. Ela teve a luz de Deus brilhou nas trevas da vida dela. Então Deus, quando Ele nos dá uma missão, a missão da minha mãe era gerar a minha vida. Eu sei que além disso ela tem outras missões também. Mas quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que houve um grande milagre, algo assim inexplicável na criação do universo através de uma palavra. Uma palavra, o poder da palavra. Quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 12, vamos correr lá? Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. No versículo 2, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Versículo 3, e abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, então partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos aqui, antes ele ainda chamava Abrão. Daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho porque Abraão. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos algo muito, muito forte. Primeiro, Abrão ouviu.
ouviu. O que ele ouviu? Disse o Senhor. Quem? O Senhor. Gente, o chamado, ele vem de Deus. Porque é Deus que garante, é Deus que tem poder para fazer. Como ele fez a terra, separação das águas, a natureza linda, nos fez. A palavra de Deus, ela é poderosa. Então, o chamado ministerial, ele vem, ele parte da boca de Deus. E isso Abraão ouviu. Olha só o que ele ouviu. O que Deus falou? Sai-te da tua terra. Meu Deus. Quando nós olhamos para isso, Deus fala para ele, sai-te da tua terra. Já começou o quê? O poder da palavra. E o que ele fez? Segundo ponto, nós podemos ver que ele agiu. O que ele fez? Saiu da sua zona de conforto. Saiu da cidade de Ur. Ur era uma cidade pagã. Era uma cidade que o povo não adoravam a Deus. Então, muitas das vezes, nós temos que sair, sabe, do meio, senão a gente acaba contaminando. Senão, quando nós temos uma missão de Deus, às vezes nós ficamos ali convivendo com coisas que não são de Deus, a gente acaba trazendo para nós uma realidade do pecado. E quando nós olhamos para isso, Deus mandou ele sair da terra dele, da cidade dele, da casa do pai dele. E vai para a terra que eu te mostrarei. É tão interessante que essa palavra, Deus só deu um comando. Ele não sabia para onde que ele ia, ele não sabia onde que ele ia dormir, ele não sabia o que ele ia enfrentar, mas ele ouviu a voz de Deus e ele agiu. Agiu. Vocês já perceberam quantas vezes a gente ouve a voz de Deus e não temos coragem para agir? Mas Deus colocou Abraão para eu falar com vocês, porque nós vamos ver alguns resultados, nós vamos ver daqui a pouco o que acontece quando nós obedecemos. E vamos ver também que Abraão acreditou, ele acreditou na direção de Deus sem saber onde era o seu destino final. Queridos, a fé, crer, faz toda a diferença. Crer que Deus é aquele que é soberano, que sabe o que ele está falando, faz toda a diferença na obra, no chamado missionário. E quando nós vemos aqui, e Deus deu para Abraão, uma missão. Olha qual é a missão. Deus fala para Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Quer dizer, a gente não vai só sair por sair, viajar por viajar, falar por falar, não. Sê tu uma bênção. Vida com Deus. Sê tu uma bênção. É tão tremendo. Quer dizer, ele ouve, ele age, ele acredita e ele recebe de Deus essa mensagem. Sê tu uma bênção. E aí o que fala aqui no versículo 4? Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe ordenou. É tão maravilhoso quando nós vemos isso, porque quando ele parte, ele começa a viver experiências muito grandes. Porque Deus falou para ele que ele seria pai de uma grande nação. Gente, Deus é maravilhoso. Deus se importa com os detalhes das nossas vidas. Vocês sabiam disso? Quando Deus dá uma missão para Abraão, a finalidade de Deus era fazer uma nação, constituir um povo, constituir uma nação, preparar, sabe, algo assim para já a chegada do Messias. Tá entendendo? Desde Gênesis, desde ali do jardim, já tinha uma preparação de resgate do homem para Deus. Então precisava de uma pessoa corajosa, uma pessoa que tivesse coragem, uma pessoa que tivesse disposta a sair do seu comodismo, a sair e ir mais além, sabe? A acreditar em Deus, falar assim, não, Deus, se o Senhor está falando, eu acredito. Se é para fazer, eu faço no teu nome. Então, tinha toda uma preparação para essa terra, para onde Deus estava enviando Abraão. Eu sei que lá no fundo do coração dele, muito mais, sim, ele obedecia a Deus, mas ele tinha um sonho no coração, que era de ser pai.
Só que eles eram estéreis. Sara e Abraão eram estéreis. Até que um dia, né, teve ali acontecimento que teve Agar teve um filho com ele, o Ismael, e não era dentro dos propósitos de Deus, mas depois, isso foi quando ele tinha 70 anos, com 75 anos ele saiu da terra dele, com 86 anos ele foi pai de Ismael, e com 100 anos ele foi pai de Isaque. Mas, querido, quando a gente vê a promessa de Deus se cumprindo nos detalhes, nos sonhos do coração dele, o que que faz? Ele recebe algo tão grande da parte de Deus. Um homem que era estéril, agora vai se tornar o pai de uma grande multidão. O que eu quero dizer com vocês é que eu lembro de um pastor que eu amo muito ele, pastor Moura, lá de Volta Redonda, que me criou desde meus 6 anos, desde meus 3 anos e meio, até hoje ele é uma bênção, tanto ele como a irmã Salete, esposa dele, os filhos. E quando eu olho para isso aqui, eu lembro uma palavra que o pastor Moura sempre fala, né? Glória a Deus, ele está no nosso meio. Ninguém ganha de Deus no dar. Ninguém. Quando você faz algo para Deus, Deus escancara as janelas. Certa vez eu estava indo para uma missão na Bahia e aí Deus falou assim: Adriana, move, vou pegar aqui um papelzinho para vocês terem ideia, move uma palha no meu reino, você vai ver o que eu vou fazer se eu não vou abrir as janelas do céu. Uma palha, faça alguma coisa. E eu estava assistindo esses dias uma live de um homem que ele dizia: igreja não é 4 paredes, igreja é 2 pernas. Então, você tem que ter uma ação. Missões é algo vivo, não é algo metódico, não é algo que você para e deixa pronto, vai ficar aqui, não. Missões têm vida, a vida de Deus. Deus ama. Como Jesus falou, olha, meu pai trabalha até agora e eu também. Deus ama estar fazendo algo no coração do homem, porque tem um trabalho muito grande. Porque a partir do momento que o homem cai lá no Jardim do Éden, tem todo um contexto, tem todo um trabalhar, tem toda uma dinâmica para que o homem volte novamente à comunhão, à intimidade com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando Abraão, né, que depois Deus vai e troca, porque antes era Abrão, pai das alturas, aí Deus troca para Abraão, pai de uma grande multidão. Quando ele dispõe, sai do seu comodismo e vai e dorme debaixo de tempestade e passou tantas coisas, foi perseguido, teve guerras, mas nada abalou a fé daquele homem. Nada. Missões não é algo que você conta coisa romântica, não. Lógico que você tem tanta experiência, nós temos tanta experiência, nós poderíamos juntos compartilhar de tantas grandezas. Eu poderia contar para você de tanta coisa maravilhosa, que a gente às vezes no momento a gente está passando aperto. Eu me lembro que eu estava fazendo um trabalho na aldeia indígena, e eu marquei um local assim que, debaixo do pé de manga, e a gente se reunia para fazer o evento com as crianças. E eu estava ali, né, já programando tudo, e as crianças chegando. Só que, detalhe, tinha muita manga no pé de manga que a gente estava debaixo. E o que que acontece? O tempo começou a virar e começou a dar aquele vento. Eu falei assim, meu Deus, aquelas mangonas grandes. Se uma manga dessa cair na cabeça de uma criança, vai machucar, Senhor. E ali, com algumas crianças que já estavam chegando, eu falei assim, vamos orar? Vamos pedir para o Papai do Céu não deixar nenhuma manga dessa cair? E ali nós oramos, Senhor, segura essas mangas, segura. Queridos, e para a honra e glória do Senhor, fizemos aquele evento, muitas crianças ali se rendeu diante do Senhor. Quando terminou, que demos os lanches, ali com a equipe, ali os próprios indígenas me ajudando, e principalmente Deus no comando. Quando terminou aquilo lá, quando as crianças espalharam depois do lanche, aí começou o quê? Pá, 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 as mangas caindo, meu Deus. As crianças, tia, viu que Deus não deixou a manga cair durante a nossa festa?
Queridos, então tem aquele momento que você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Quantas das vezes que eu imagino que Abraão pensou, e agora? Mas não, é fé. Não, ele falou para me sair, ele falou para me ser uma bênção, e eu vou ser uma bênção. Você precisa ser uma bênção. E aí também eu posso dizer que, diante de tudo isso, ele se tornou o pai da fé. Quando a gente vai lá para Hebreus, está lá o nome dele. Pai da fé. Para onde nós vamos? Para onde que eu vou levar a minha família? O que nós vamos comer? Como que vai ser? E os inimigos? Pode matar a gente. Não, eu creio. Eu creio. Eu creio. Então, este homem é exemplo para nós. É o primeiro dia que a gente está começando, o primeiro dia de estudo, nós podemos olhar que sem Deus falar nada a não ser para ele, ó, ser tu uma benção. Deus falou, não, ser tu uma benção. Mas Deus promete, eu vou te abençoar. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É um compromisso. Deus tem um compromisso conosco. Mas também nós precisamos ser uma bênção. Eu quero que nesses dias que nós vamos estar compartilhando, que você venha viver essa realidade, que essa palavra, o testemunho de Abraão, fica impregnado, arraizado, fica lá te abençoando. E você fala, Deus, o Senhor falou que vai me abençoar para mim não temer. E eu quero agir. Então, quando nós olhamos para isso, uma palavra de Deus liberada faz toda a diferença na nossa vida. Se nós cremos, seremos pais, mães de muitas almas para Cristo. Se nós cremos, o Senhor, cada dia mais, vai acrescentar em nós a fé dele. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, Pai querido, eis-nos aqui, Pai, como instrumentos do Senhor. Sabemos, Pai, que de nós mesmos nós não temos nada, mas nós temos, ó Pai, o Teu chamado. Nós temos, ó Pai, a segurança, a garantia que o Senhor vai estar sempre conosco. E sabemos, Pai, que através do Teu poder nós podemos ser bênção na vida de muitas pessoas. Obrigada, Pai, porque se nós cremos hoje, nós também podemos viver, como diz lá em Romanos, também sermos descendentes de Abraão. Pai, muito obrigado por isso, ó Pai. E o Senhor vem abençoar cada vida neste momento, as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Fica na paz de Cristo Jesus. Até o próximo estudo.